Porque às vezes a gente usa a recaída até de um jeito que não é o correto, né? A recaída é restaurar o padrão de consumo problemático. Então, se essa pessoa, né, se esse jovem, ele fazia um consumo, não sei, vou pensar, tomava 1 litro de pinga, usava outras drogas, né? Então ele recaiu quando ele voltou a esse mesmo padrão. Quando ele fala que eu tomei 2 cervejinhas, então aí ele não teve uma recaída, porque ele mudou o padrão de consumo, né? Então, isso é algo assim muito muito discutido também, né? Quais são os caminhos do tratamento, né? Então, o caminho é a abstinência total, ou é possível a redução de danos, é possível a pessoa conseguir construir um outro padrão de consumo. E aí parece que não tem muita receita, para cada pessoa é de um jeito, né? Algumas pessoas conseguem mudar o padrão de consumo e continuar usando a substância, só que de um jeito diferente, estabelecer uma relação diferente com aquela substância, né? Outras pessoas é, talvez vão como ele falou, eu estou tomando 2 cervejinhas, estou de boa, e aí não sei se depois de um tempo ele vai aumentar esse padrão de consumo e vai ter problemas. Isso pode acontecer ou pode não acontecer, né? É, é importante que a pessoa esteja em acompanhamento, né? É importante. Uma vez eu ouvi algo que eu achei interessante, né? Que fala por que os alcoólicos anônimos parece que sempre fizeram tanto sucesso, né? Porque os alcoólicos anônimos acompanham para o resto da vida, né? Então a pessoa ela para de usar a bebida, só que ela continua frequentando as reuniões, né? É uma proposta de continuar o resto da vida. E às vezes a gente tem coisas muito pontuais, né? Então eu acho que um acompanhamento, né? Não estou falando que tem que ser nos alcoólicos anônimos, né? Mas em outras, ter outras redes, outros espaços de acompanhamentos mais contínuos são importantes, né? Acho que a gente aproxima muito para a gente, né? Pensar a questão de drogas, de, por exemplo, dietas, né? Então, regimes, dietas, né? Quando a gente entra numa dieta, num regime, a gente sabe que fazer uma dieta, um regime 1, 2, 3 meses é uma coisa. A gente manter aquela reeducação alimentar para o resto da vida é tem uma dificuldade. A gente tem os momentos que a gente vai lá e come muito, né? Então, você ter um acompanhamento mais constante, ele colabora para que a pessoa possa ter um outro padrão de consumo, estabelecer uma outra relação com a droga, né, ressignificar esse consumo ou buscar a abstinência depois de um tempo. Né, porque aí a questão é, a abstinência já tem que vir assim, então, ó, interna na clínica e já corta a droga de uma vez, né, ou é, vai essa mudança vai sendo processual, vai acontecendo com o tempo. Né? Isso também vai de pessoa para pessoa, de situação para situação. Né? A questão até de trocar uma droga por outra droga. Então, tem muitas experiências clínicas, né? E a gente já tem agora um estudo da Unifesp sobre isso, que é de tratamento de usuários de crack e cocaína com o uso da maconha. Então, aí não que o profissional vai prescrever a maconha, né, porque é uma droga ilícita, mas geralmente eles também são usuários de maconha, né? Então você fala assim, a hora que der a fissura, você fuma um baseado, né? E aquilo vai segurar aquela fissura, ao mesmo tempo mantém na pessoa uma identidade, porque a gente percebe muito isso com o usuário, né? Então o usuário às vezes usa tanto de droga, né? Só que fala assim, não vou tomar esse remédio psiquiátrico de jeito nenhum, você quer pôr essas drogas dentro de mim? Você fala, mas cara, você está aí, cheirando, usando pé, não sei o quê, né? Então, por quê? Porque você está falando de uma outra subjetividade, né? A pessoa que segue um tratamento psiquiátrico, que usa um medicamento psiquiátrico, tem uma construção identitária por trás dessa pessoa, né? Até em relação à autonomia, né? Alguém está me prescrevendo uma droga, é uma droga que é um remédio, eu estou sendo posicionada como um doente. Né? Agora, se eu estou usando uma droga, e aí no caso ainda a maconha, que é ilícita, eu continuo me sentindo, né, dentro do meu posicionamento, aí da identidade que a pessoa tem formada sobre ela, né, da visão que ela tem dela. Então, às vezes, isso facilita,
né? Por causa de você não ter que convidar a pessoa para a reconstrução dessa identidade, né? Então já tem estudos nessa direção, que acabam às vezes sendo dificultados até porque a gente não pode prescrever, né? E não se pensa em prescrever, mas você pensa na pessoa que já usa, então fala assim, olha, segura, né? Então eu mesmo já atendi pessoas que chegaram para mim com um consumo muito grande, né, muito compulsivo de cocaína e de crack, e que a gente conseguiu segurar dessa forma. A pessoa fumava maconha também, então deu aquele desespero, deu a fissura, fuma. Porque aí fuma, a pessoa vai relaxar, a pessoa vai comer, a pessoa, entende? Vai fazer outra coisa, e aí passou. E a pessoa continua assim, mas eu ainda sou eu, sabe? Não me transformei em algo que eu não quero me transformar. Mas aí são processos, né? São caminhos aí para o tratamento. E sempre lembrar que pessoas diferentes vão ter opções diferentes.